Boa tarde. Hoje, segunda-feira, 16 de dezembro de 2013. O RN Acontece está começando na tela da Band. Chacina em Lagoa de Pedras, no interior do estado. 2 homens e 2 mulheres foram assassinados dentro de um carro. Taxista espanhol é assassinado durante uma corrida em Pium. PT mantém PMDB na vice de Dilma Rousseff. 711 mil contribuintes caíram na malha fina do leão do imposto de renda. O presidente da Urbana, empresa do lixo em Natal, Johnny Costa, é o entrevistado desta segunda-feira. Agora, no RN Acontece. Chacina em Lagoa de Pedras, no interior do estado. 2 homens e 2 mulheres foram assassinados dentro de um carro. Os detalhes com Sérgio Henrique Santos. A chacina aconteceu no município de Lagoa de Pedras, a 52 quilômetros de Natal. Os corpos dos 2 casais foram encontrados dentro de um carro com placas de Recife em uma estrada que dá acesso ao município. A foto que você vê neste momento foi feita por Welton Neto logo depois do crime. De acordo com o ITEP, as vítimas foram identificadas como Patrício Penha de Souza, de 33 anos, Daniel Mendonça, de 23 anos, Ruth Lúcia Silva de Azevedo, de 19 anos, e Yara do Nascimento Silva, de 17 anos. Yara, a adolescente, é filha de um policial militar. A polícia informou que o crime aconteceu por volta das 5 horas da manhã do domingo. Os suspeitos são 2 homens que chegaram ao local de motocicleta e abriram fogo contra os casais. Depois eles se esconderam em um matagal. A PM fez diligências, mas até o momento ninguém foi preso. Um taxista espanhol foi assassinado durante uma corrida em Pium. Esteban Casamiquela, de 48 anos, morava no Brasil há 5 anos e há 3 trabalhava como taxista no litoral sul. Ontem à tarde, ele pegou 2 clientes no Cajueiro de Pirangi e foi baleado pelas costas quando chegou próximo à colônia de Pium. Esteban ainda chegou a ser socorrido para o hospital de Pirangi do Norte, mas morreu ao dar entrada na unidade hospitalar. Segundo informações da polícia, o espanhol tinha sido ameaçado por causa da disputa de ponto de táxi. A dupla que matou o taxista fugiu sem levar nada. Pau dos Ferros perdeu toda a frota de corpo de bombeiros. Um soldado da corporação teve um surto e ateou fogo em todas as viaturas. A reportagem é de Sérgio Henrique Santos. Um prejuízo de R$1,5 milhão. As imagens mostram o incêndio que destruiu 3 viaturas do Corpo de Bombeiros de Pau dos Ferros, na região do Alto Oeste do Rio Grande do Norte. Parte do prédio da corporação e 2 motocicletas particulares também foram destruídas pelas chamas. Nós tivemos 3 viaturas, algumas motos e um furto de um Fiesta nosso da parte de engenharia. O suspeito de tocar fogo nas viaturas do Corpo de Bombeiros é um soldado da própria corporação com menos de 1 ano de serviço. Ele nunca havia apresentado problemas psicológicos e fugiu logo depois do incêndio. Não sabemos o que aconteceu, estamos preocupados porque ele está em fuga, não sabemos qual é o estado da saúde dele. E já aproveitando, nós pedimos que retorne ao quartel para que possamos tratar da saúde dele. As viaturas queimadas são iguais a estas: um caminhão-bomba com capacidade para 5.000 litros de água, uma ambulância de resgate e a motocicleta da corporação. Toda a frota de Pau dos Ferros foi queimada. A unidade do Corpo de Bombeiros atende 35 municípios. Está atrás da causa, para tratar essa causa e restabelecer também o atendimento à população, que o grupamento de Pau dos Ferros ele atende mais de 35 municípios, são mais de 600 ocorrências por ano. Então nós queremos restabelecer o mais rápido possível o atendimento à sociedade. Esta ocorrência é lamentável porque causou um prejuízo enorme à população da região oeste. O Corpo de Bombeiros, que faz um trabalho belíssimo aqui no estado do Rio Grande do Norte, tem uma estrutura pequena, precisa de investimentos, precisa de maior investimento e a criação, inclusive, de novas unidades e ter um efetivo maior, se depara com um prejuízo desses.
As apurações serão feitas e as responsabilidades serão encaminhadas à Justiça. Vamos aos destaques das revistas semanais do Brasil nesta segunda-feira, 16 de dezembro. A Veja traz aqui na sua capa a manchete: o rei dos laranjas. Como Adir Assad ajudou grandes empresas brasileiras a repassar R$1 bilhão em propinas a políticos e caixa 2 de campanhas eleitorais. A revista Época traz aqui na sua manchete principal: o país dos alvarás e da propina. A burocracia infernal que emperra o Brasil, estimula a corrupção e não evita incêndios, desabamentos, enchentes e milhares de mortes. A Isto É traz aqui na sua capa a seguinte manchete: a era do exibicionismo digital. Egocêntricas, carentes, narcisistas, inconsequentes ou simplesmente divertidas e despreocupadas, o que leva milhões de pessoas a abrir mão da privacidade e compartilhar a rotina e até a intimidade nas redes sociais, numa exposição sem limites e repleta de risco. Semana passada, um vídeo que circulou aí pelas redes sociais causou muita repercussão aqui, por conta exatamente desse exibicionismo digital. Todo cuidado é pouco, hein? E nesta segunda-feira, 16 de dezembro, o portal de notícias No Minuto destaca: Prosertão já conta com 12 confecções em funcionamento e 400 empregos gerados. O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Rogério Marinho, afirma que a ideia é que ao longo dos próximos 4 anos, 20 mil empregos sejam gerados no Rio Grande do Norte. Também é destaque no Minuto: o programa Caminho da Escola já atende 1,9 milhão de alunos. A presidenta Dilma Rousseff diz que garantir o transporte escolar seguro e de qualidade é passo importantíssimo para reduzir as diferenças de oportunidades. Também é destaque no Minuto: Congresso tem apenas esta semana para votar orçamento. Senadores e deputados federais terão que ser estratégicos para concluir o ano legislativo com a peça orçamentária de 2014 votada. Acesse o portal nominuto.com, www.nominuto.com. Veja a seguir: PT mantém PMDB na vice de Dilma Rousseff. 711 mil contribuintes caíram na malha fina do leão do imposto de renda. Eu volto em instantes. O RN Acontece. O índice de preços ao consumidor semanal teve alta de 0,75% na segunda prévia de dezembro, ante 0,72% na apuração anterior. O cálculo feito pela Fundação Getúlio Vargas mostra que 4 dos 8 grupos pesquisados apresentaram acréscimos, com destaque para o de transportes, de 0,28% para 0,67%. A elevação divulgada hoje, correspondente a 0,75%, foi provocada principalmente pelo reajuste da gasolina de 0,61% para 2,17%. A Receita Federal liberou nesta segunda-feira as consultas ao 7º e último lote do Imposto de Renda Pessoa Física 2013, ano base 2012. Quem não estiver nesse lote e também não esteve nos últimos 6 lotes deste ano, está automaticamente na malha fina do leão. A Receita Federal estima que 711 mil contribuintes caíram na malha fina do imposto de renda. A consulta pode ser feita pelo site da Receita, anote aí, www.receita.fazenda.gov.br. E agora vamos às notícias do esporte no Jogo Aberto, com Gerlane Lima. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde, telespectador do RN Acontece. Olha, a volta ciclística de Natal foi realizada no último domingo. O evento reuniu centenas de pessoas na Avenida Engenheiro Roberto Freire.
A primeira volta ciclística da programação do Natal em Natal reuniu centenas de atletas amadores na Avenida Engenheiro Roberto Freire neste domingo. Equipes e famílias inteiras adeptos do pedal. O filho de Cleberson não alcança o pedal, mas sempre participa dos passeios dos pais, que tem até bagageiro específico para proteger o pequeno do sol. Ele tem duas opções, pode ir sentado ali ou lá no trailer. Ele não gosta de andar de carro. Se sair de carro, ele reclama, de bicicleta não. Vânia não dispensa a companhia do cachorro DJ e deu um jeito de levar o melhor amigo para a volta ciclística. O DJ, quando pode, me acompanha. É o primeiro passeio ciclístico dele também. Foi meio sofrido aí o pedal, ele estava meio inquieto, mas chegamos. Além das indispensáveis bicicletas, todos deram lição de proteção, com capacetes, roupas adequadas, mochilas e muita água. A gente usa o capacete, o óculos, a mochila, esses são os equipamentos básicos necessários para uma boa pedalada e com segurança. Para receber tantos adeptos das duas rodas, a Prefeitura do Natal montou uma estrutura de estande e pontos de hidratação durante todo o percurso. Para o secretário de Esportes do município, a presença e satisfação do público comprovam o sucesso do evento. A gente fica feliz com essa parceria que a Prefeitura do Natal vem fazendo com os ciclistas, com aqueles ciclistas que praticam diariamente o uso da bicicleta e com aqueles que usam como lazer, né? Aqui nós temos aqueles ciclistas que usam diariamente e aqui as famílias que usam a bicicleta como lazer. Mas é importante que a gente conscientize a população do Natal para o uso da bicicleta, não só como lazer, mas também como meio de transporte. Andar de bicicleta tem estimulado muita gente à prática do esporte. E agora a gente vai falar de uma coisa fundamental no futebol: proteção. Todo bom time começa com um bom goleiro, aquele que protege o gol do começo ao fim do jogo. E quando o assunto é moto, não pode ser diferente. O motor precisa de proteção do momento da partida até a chegada. Castrol Activo é o único lubrificante que protege desde a partida, quando acontece a maior parte do desgaste do motor. Ele tem moléculas de proteção ativa que proporcionam proteção mesmo com o motor ainda frio. Além disso, a Activo tem a exclusiva tecnologia Tri-Zone, que permite lubrificação simultânea nas 3 zonas críticas da motocicleta: motor, caixa de marchas e embreagem. Garanta Castrol Activo para sua moto e tenha a proteção completa da partida até a chegada. Você encontra a Castrol Activo nos centros de troca de óleo, motopeças ou nos Castrol Motopoint da região. Castrol, mais que óleo, engenharia líquida. É com você, Diógenes. A atual política de aliança está mantida na eleição do ano que vem, no que diz respeito à eleição presidencial, o que inclui o PMDB como vice na chapa de Dilma Rousseff. Todas as conversas para os palanques regionais vão depender da candidatura nacional. O mensalão, desta vez, foi praticamente ignorado no encerramento do Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores. A reportagem é de Caian Messina. Venceu a pressão do comando do partido. Apesar da reclamação de setores do PT, a atual política de alianças está mantida para a eleição do ano que vem, o que inclui o PMDB como vice na chapa de Dilma Rousseff. Todas as conversas para palanques regionais vão depender da candidatura nacional. Política de aliança é algo fundamental num país como o Brasil, que tem um cenário partidário extremamente fragmentado. Mas ao contrário dos 2 últimos dias de congresso aqui do PT, o mensalão desta vez foi praticamente ignorado no encerramento do evento. O tema não foi objeto da maioria dos discursos e foi aprovada uma moção de apoio aos políticos presos, bem menos enfática. O comando do partido, no entanto, minimizou. Eu não sei medir essa intensidade, eu sei que foi aprovado por aclamação e saiu todo mundo satisfeito. Os petistas Delúbio Soares e José Dirceu estão na mesma ala no presídio do recém-chegado Pedro Henri. O ex-deputado comeu normalmente as marmitas oferecidas e espera ser transferido para Cuiabá até sexta-feira que vem. Até lá, dias de muito trabalho no Supremo. O ministro Joaquim Barbosa deve decidir os destinos de José Genuíno e Roberto Jefferson. Os dois pediram prisão domiciliar, mas laudos médicos que chegaram ao tribunal atestam que eles podem ir para a cadeia. Jefferson reclamou hoje da presença da imprensa em frente à casa dele no estado do Rio de Janeiro. Vocês estão um mês aqui me botando como prisioneiro. Chega. Eu tenho ainda poucos momentos, eu não sei o que virá.
Barbosa também deve pedir a prisão do último deputado mensaleiro, ainda em liberdade. João Paulo Cunha já avisou que não vai renunciar ao mandato. Se cumprir a promessa, o processo de cassação de mais um parlamentar presidiário vai acontecer em 2014, ano eleitoral. A cúpula do PT afirma que não haverá efeito na eleição nem constrangimento. Mas essa questão não está posta. João Paulo fez uma fala, vamos aguardar o processo dele. O ex-deputado Roberto Jefferson é o grande ator dessa história, ainda continua sendo um grande ator. No próximo bloco, eu vou entrevistar o presidente da Urbana, empresa do lixo em Natal, Johnny Costa. Eu volto em instantes com o RN Acontece. Por se tratar de concessão, a licitação do lixo também não vai passar pela Câmara Municipal de Natal. A decisão é do Tribunal de Justiça, mas já estava previsto na lei orgânica do município. Meu convidado hoje é o presidente da Urbana, empresa do lixo em Natal, Johnny Costa. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde a todos os seus telespectadores. Em que pé está a licitação do lixo em Natal hoje? Já estamos num processo bem adiantado. Conseguimos, no diálogo aprofundado junto ao Tribunal de Contas do Estado, elaborarmos um novo projeto, fazendo todas as revisões necessárias e conseguimos atingir o objetivo comum, tanto para a Urbana e o município, quanto para atender às propostas, às sugestões apresentadas pelo Tribunal de Contas do Estado. A suspeita de sobrepreço, que foi levantada em algum momento do processo e que paralisou, já foi superada a suspeita de sobrepreço? Foi superada com um resultado, inclusive, bem melhor do que nós esperávamos. Bem melhor para quem? Para o município, para atender ao interesse da sociedade, que é quem paga a conta ao final. Num primeiro momento, o projeto básico da licitação que a Urbana apresentou através de sua equipe técnica apontava para um valor em torno de 369 milhões de reais, considerando todas as projeções realizadas com dados que nós encontramos do exercício 2012. Haja vista, nós estamos trabalhando no primeiro trimestre de 2013 e nós não dispunhamos de dados ainda para o exercício 2013. E tudo isso foi conseguido agora? Isso tudo foi alcançado a partir desse questionamento apresentado pelo Tribunal de Contas, no momento adequado, quando o projeto foi apresentado à análise daquela corte, e que ela cumpriu brilhantemente o seu papel e identificou que nós estaríamos com valores acima de um teto que giraria em torno entre 10 e 11 milhões de reais, com um suposto sobrepreço. Mas o que nós identificamos naquele momento, quando nós discordamos da identificação de sobrepreço, que se gerou a oportunidade de fazer um trabalho conjunto, a equipe técnica da Urbana junto ao Corpo Instrutivo do Tribunal, é que nós estávamos trabalhando com dados de planilhas de 2012 que não correspondiam à realidade da coleta que nós estávamos trabalhando já em 2013. Então, o Tribunal de Contas do Estado, através de seu técnico que levantou a possibilidade sobre errou? Não, na verdade o erro foi cometido pela Urbana. O erro da Urbana foi trabalhar com dados de 2012 e nós não podíamos trabalhar com outros dados porque nós tínhamos esses dados, eram os dados que existiam. Nos meses de janeiro, fevereiro e março, Diógenes, de 2013, nós não podíamos considerar esses dados porque eram dados atípicos. Era o momento de pico, as montanhas de lixo na cidade. Então nós não podíamos lançar a mão desses dados. Esses dados que foram usados levaram o tribunal ao erro? Não, levaram o tribunal a identificar que havia necessidade de uma recomposição de BDI. Porque no primeiro momento, quando nós fomos elaborar o projeto básico de licitação para a Urbana, nós buscamos nos espelhar por um modelo que mais se adequasse e se aproximasse da nossa realidade. Contratação de serviços de engenharia, colocação de equipamentos e contratação de mão de obra. O que mais se assemelhava a essa realidade era o modelo praticado pelo DENIT, que é um órgão federal. E quando nós lançamos mão daquele modelo, nós nos deparamos com a realidade que somente esse órgão, no Brasil, o DENIT, aplica a composição de BDI com a taxa de administração local por dentro do BDI. E foi aí que o Tribunal de Contas divergiu. Ele achava que a composição de BDI tinha que tirar de dentro dele a taxa de administração local. A partir dessa análise é que nós fomos nos debruçar sobre todas as composições e identificamos, inclusive, esse dado importante,
que as planilhas de 2012 estavam com dados que não eram reais. Por exemplo, a coleta, o resíduo total de resíduos que estava aparecendo nos dados de 2012 da Zona Oeste, da Zona Norte, aliás, da Zona Oeste, não eram da Zona Oeste. Grande parte dele era da Zona Norte, porque naquela época estava se coletando lá e trazendo os resíduos para a Zona Oeste, e só depois da Zona Oeste é que sairia do transbordo para a Braseco. E aí tudo que saía do transbordo, que está localizado na Zona Oeste, estava sendo computado como se fosse resíduo da Zona Oeste. Por isso, o erro na projeção que foi feita de equipamentos, de quantitativo de pessoal necessário para a Zona Oeste. Sanado o problema junto ao TCU, a licitação corre e já tem data marcada para a abertura dos envelopes, presidente. Perfeitamente. Quando vai ser? Nós agora já podemos contar com o aval do Tribunal de Contas. Nós estamos com esse processo previsto, já se publicou em Diário Oficial do município, em Jornal de Circulação do Estado e em Jornal de Circulação Nacional. Por conta do volume, exatamente, dos valores, em licitação. E agora esses prazos já reabriram. Nós já temos hoje 18 empresas que até o presente momento, por se tratar de uma concorrência pública nacional, já interessadas, buscaram o edital, e a previsão de abertura do nosso edital é exatamente o dia 14 de janeiro, para que a gente possa consolidar o resultado e, se Deus quiser, livrar Natal desse problema de contratação emergencial que não tem interesse nenhum, não interessa de forma nenhuma ao governo municipal e à Urbana. Qual é o valor global desta licitação e o prazo dela? 341 milhões e pouco. Vamos arredondar para 342 milhões. Nós estamos fazendo... Ao longo de quantos anos? Uma previsão de contratação para 5 anos. 5 anos. Isso por quê? Para que a futura gestão municipal não tenha que passar pelo sufoco que a atual passou, de chegar ao primeiro ano de gestão sem planejamento para uma área tão sensível e importante como é a gestão de resíduos sólidos, e sem sequer dispor de previsão orçamentária para esta finalidade. Para evitar a descontinuidade. Então são 342 milhões arredondados. Quase 350 milhões ao longo de 5 anos. De 5 anos. A dívida da Urbana está equacionada ou ainda é um nó a ser desatado? Infelizmente, Diógenes, a dívida da Urbana é outro problema grave com o qual nós temos nos debruçado, né? Nós prevíamos, no primeiro momento, ao chegar à gestão, que a dívida giraria em torno de 250 a 300 milhões, mas hoje já está confirmada uma dívida que atinge 400 milhões de reais. Lamentavelmente, são dívidas distribuídas, por exemplo, com o governo federal, recolhimento de INSS, de FGTS, que é o mais grave, porque foram retidos do pagamento dos funcionários e não foram repassados. Isso é apropriação indébita. E já tem responsável? Tem gente responsabilizada por isso? Os responsáveis existem, é evidente, porque isso não aconteceu por obra do Divino Espírito Santo. Alguém é responsável. Sim, nós estamos repassando. Mas a atual diretoria da Urbana já identificou, deu nomes aos bois? A investigação, o aprofundamento desses dados, dessas informações, está a cargo da intervenção judicial que ainda está na Urbana e também através dos órgãos da Secretaria de Finanças do município, através da Controladoria e Procuradoria do município, que estão trabalhando conjuntamente para identificar e dar encaminhamento nesses processos. Eu acredito que o senhor tem essa informação, o senhor pode nos informar quem são os responsáveis por esta apropriação indébita do FGTS, principalmente? Nominar pessoalmente fica difícil porque eu não estava lá na época. Eu sou franco em lhe dizer que eu não sei nem quem eram os gestores totais, mas evidentemente todos os gestores. De que período? Da Urbana, no período em que deixou-se de recolher o INSS e ao Fundo de Garantia junto à Caixa Econômica, são responsáveis pela falta. Mas pelo menos o período, o senhor tem? O período que esse dinheiro foi desviado? Aí o período eu também não posso lhe afirmar com precisão agora, mas nós sabemos que, por exemplo, vou dar um dado a você aqui, que durante a primeira gestão do prefeito Carlos Eduardo, ainda no ano de 2008, 2007... 2006 a 2008. Pois é, foi feito uma pactuação, um refis, onde a Urbana aderiu para viabilizar a atualização desses débitos todos.
Isso foi honrado até o 3º mês da gestão Micarla. E a partir daquele momento, do 3º mês da gestão de Micarla, isso deixou de ser recolhido. Então foi durante a gestão da ex-prefeita, Micarla de Souza. Que se deixou de recolher, sim. Rapidinho, só tenho 2 minutos, eu queria que o senhor falasse que história é essa de um falsário pedindo dinheiro no comércio do Alecrim e se passando por fiscal da Urbana? Infelizmente, nós fomos surpreendidos na manhã de hoje com essa informação, advinda de alguns empresários naquela região de comércio do Alecrim, que haveria um cidadão com fardamento da Urbana, visitando as lojas, o comércio, e pedindo recursos, pedindo valores e ameaçando que, se aquilo não acontecesse, o repasse de determinados valores, aquelas empresas seriam multadas. Em primeiro lugar, a Urbana não multa ninguém. Não procede qualquer informação nesse sentido. E depois nós já acionamos os órgãos competentes para que se identifique quem é essa pessoa que está adequando, inadequadamente, se utilizando de fardamento da Urbana para exercer essa prática abominável que nós repudiamos e vamos entregar à Justiça e à Polícia aquelas pessoas que estão atuando dessa maneira. Orientamos desde já aos comerciantes que não recebam, e à medida que se apresentar, é um favor grande que faz a Urbana nos comunicar para que a gente tome as medidas cabíveis. Eu conversei aqui no nosso programa hoje, desta segunda-feira, com o presidente da Urbana, Jônio Costa. Jônio, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço em nome da Urbana, estou sempre à sua disposição. E vamos lutar por um Natal mais limpo, hein? O RN Acontece vai ficando por aqui. Assista a reprise do programa logo mais no portal No Minuto. Gostaria de mandar um abraço para a estudante de jornalismo Ana Paula Silva. Um abraço também para o advogado Fred Mesquita, nosso querido Pepeta. Um abraço também para a publicitária Beta Queiroz. Turma que acompanha nosso noticiário. Obrigado pela audiência. Eu espero você amanhã aqui na Band. Tchau.